o efeito parasocial tecnológico. É sobre isso que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Sinta-se à vontade na nossa sala, no nosso bate-papo bem descontraído, nosso bate-papo bem informal, mas que traz conteúdos riquíssimos para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde mental. Sobre efeito parasocial tecnológico, você já ouviu falar isso? Confesso que eu não tinha ouvido dentro desse título, mas eu já percebi esses comportamentos. Quando a gente fala parasocial, a gente fala... tem muitas coisas na internet que a gente vê e fala que é paranormal, são coisas que se diferenciam, né? São coisas que se diferenciam. Parapsicologia são coisas que se diferenciam daquele contexto inicial. Então, parasocial é algo que se diferencia do social. Então, o que é o efeito parasocial tecnológico? Vou te contar. Tem muitas pessoas utilizando a IA, certo? O que é a IA? A inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Várias inteligências artificiais. Vou te dar um exemplo aqui do ChatGPT, do Gemini, enfim, não vem outras na minha cabeça. Mas algumas inteligências artificiais que a gente utiliza, tem até como busca, que tem muitos estudantes aí utilizando para fazer trabalhos, enfim, né? A gente precisa falar a verdade, né, gente? E muitas vezes a gente deixa de desenvolver conhecimento, pensabilidade, crítica, porque a gente tem aí uma ferramenta muito rápida na nossa mão e que a gente precisa reconsiderar algumas coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as pessoas utilizarem as inteligências artificiais para ter um relacionamento social. Antigamente não, há um tempinho atrás, as pessoas começaram a falar sobre utilizar a inteligência artificial para fazer terapia. Depois eu vou trazer esse tema para você com bastante relevância e profundidade, tá? Inteligência artificial versus terapia. Mas tem pessoas utilizando a inteligência artificial como amigo. Vocês acreditam nisso? Meu amigo. Então eu converso com ele, pergunto como ele tá, ele me responde. Eu pergunto o que ele acha dessa música, me responde. Enfim, utilizando a IA como um relacionamento. Por isso que está falando do efeito parasocial, que é algo diferente, né, das relações sociais, tecnológico. Quando a gente utiliza da tecnologia para trazer algum tipo de relacionamento interpessoal. A IA, ela responde o que a gente pergunta? Ela responde. A IA é um robô e é objetiva. Então, se você perguntar, chat, eu queria saber sobre efeito parapsicológico tecnológico, vai falar, olha, Ana, olá, Ana, o efeito parapsicológico ou parasocial tecnológico é isso, isso, isso e isso. Isso dá uma falsa ideia para as pessoas de interação social. Chat, não tô muito bem hoje, o que eu faço? Aí ele vai lá e fala, respira, faz isso, faz aquilo. Dá uma conotação de relacionamento. Mas, pensa que a inteligência artificial, ela é uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada que quando você joga uma questão, ela rapidamente busca respostas daquela questão que você jogou em todas as bases tecnológicas para te dar uma resposta objetiva. É isso que acontece. Não é uma relação interpessoal. Não é uma construção de um relacionamento. E existe um perigo. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando isso, entendendo que é um relacionamento social e reforçando, gente, o isolamento social. Por quê? Porque a IA muitas vezes está onde? Aqui no meu celular, né? Falo aqui com ela.
E aí eu levo pra onde? Pro meu quarto, eu levo pra onde eu quiser, eu não preciso ir pra rua. Eu não preciso fazer amigo, eu não preciso desse movimento de construir uma amizade, eu não preciso me expor. Só que a IA não é uma pessoa, não é uma relação. Nós não construímos vínculos. Pergunta e resposta não é vínculo afetivo. Vínculo afetivo é o que você tem com alguém aí do seu lado. Nem o que a gente está tendo agora, mesmo você me vendo, não existe um vínculo. Nós não estamos no mesmo ambiente, nós não estamos, sabe, num tempo de resposta, no mesmo tempo resposta, né? Esse programa é gravado. Então, assim, não existe eu tenho um relacionamento com a Ana, psicóloga do Vivências da TV. Não, só se você me encontrar na rua e a gente fizer uma amizade, pode me encontrar na rua. E eu adoro fazer amizade. Pode me chamar. Mas é nesse sentido, entende? A construção do vínculo é feito presencialmente. É feito ali, no máximo numa videochamada em tempo real, porque graças a Deus eu converso com os meus irmãos em videochamada, vejo os meus sobrinhos e tal. Mas ainda, gente, ainda tem uma barreira, você não tá sentindo cheiro, você não tá te portando a bochecha. Entende? Então, é muito complexo a nossa interpretação dos fatos. Ai, Ana, então a inteligência artificial é um troço que veio para acabar com a nossa vida. Não, 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 não. O problema não são os fatos, gente. O problema é a interpretação que a gente faz deles. A terapia cognitivo-comportamental diz isso, não diz? O problema não é o fato, é a interpretação que eu tenho dele. O problema não é eu terminar um relacionamento amoroso. O problema é como eu interpreto esse término. Porque terminar, todo mundo pode terminar um dia. Então o problema não é a IA, o problema é que eu interpreto dela. Eu coloco a IA numa prateleira na minha vida como minha amiga, como um vínculo afetivo. E não, eu, Ana, utilizo a IA para me dar algumas respostas, uns direcionamentos, umas ideias. Eu utilizo, mas ela não é minha amiga. Minha amiga tem outros nomes, outras pessoas. Então isso é extremamente importante porque a gente tem a ilusão da reciprocidade. A gente tem a ilusão desse vínculo que a gente faz com as pessoas. A substituição do vínculo e o risco do isolamento social, que é o que a gente disse. Muitas pessoas, porque gente, pensa comigo, vê se eu tô falando a verdade pra você. Fazer amizade é difícil. É uma exposição, é um ceder, é uma paciência que você tem que ter. É muitas vezes um dizer não para si mesmo, é muito, sabe, fazer uma amizade, nutrir essa relação, ela despende nosso esforço e nossa energia, não é? Ela despende de tempo, de energia, de afeto. E hoje, na era da tecnologia que as coisas estão assim, a gente não quer, né? A gente quer ficar no conforto da nossa casa, sem despender energia, pedindo tudo pelo app, fazendo tudo pelo app. A gente tende ao isolamento social e a gente tende a regredir nas nossas habilidades socioemocionais e na nossa inteligência emocional. Por quê? Habilidade socioemocional e inteligência emocional se constrói nos vínculos. Nós só nos construímos enquanto ser humano nos vínculos, porque é ali que a gente bate a cabeça, é ali que a gente vai testar os nossos limites, é ali que a gente vai testar as nossas habilidades, a nossa assertividade, é ali, não é com a IA e nem com o celular. Um outro ponto super importante que eu quero trazer para você é a importância insubstituível do vínculo humano. Muitas e muitas e muitas pessoas tendem a se isolar e a resolver as coisas tudo pelo app. É mais fácil? É mais fácil. É mais prática? É mais prática. Muitas pessoas preferem? Muitas pessoas preferem. Porém, gente, a gente precisa olhar para as perdas de médio a longo prazo. Nós podemos ficar cada vez mais isolados e cada vez mais intolerantes e cada vez mais enrijecidos dentro da nossa construção de self e de mundo. Nós precisamos voltar às nossas relações. Eu entendo que a pandemia, ela fez algo com a gente nesse sentido, né? Ela nos levou para um lugar de isolamento, até mesmo para a gente poder sobreviver. Ela nos mostrou que tem muita coisa que a gente consegue fazer de dentro da nossa casa, de dentro de um home office.
Porém, tem bastante coisa que a gente perde também e a gente tem que olhar para isso. Então a gente está fazendo um movimento ao contrário agora. Tudo bem que pode ser que a gente não volte 100% como a gente era, 100% presencial nas empresas e tudo mais. Mas a gente precisa dos vínculos. E o vínculo afetivo do ser humano, ele é insubstituível. A IA não vai substituir. Então, pense sobre isso. Pense o quanto que eu e você estamos sendo influenciados ao isolamento social. Mas é porque adoro curso online, adoro fazer faculdade à distância. Eu acho maravilhoso também, gente. Eu atendo 90% dos meus pacientes online. Eu tenho um alcance dos meus pacientes de assim, não tem barreiras territoriais para mim. Isso é maravilhoso. Porém, nós precisamos ter momentos sociais. Nós precisamos, ter outras questões, outros momentos, outras sociais. Você pode fazer sua faculdade online, não tem problema. Você pode fazer sua terapia online, não tem problema. Mas você precisa fazer uma caminhada, você precisa sair para tomar um sorvete, você precisa sair para visitar um parente, você precisa ir numa comunidade religiosa da sua preferência, você precisa socializar. Até mesmo para você não enrijecer na sua personalidade. A gente precisa socializar porque nós somos seres sociais e nós crescemos e nos testamos em sociedade. Utilize a IA, tem cada dia IAs melhores. Retenha o que é bom, nunca esqueça disso, retenha o que é bom para você. Mas não se submeta a tudo, né? Olhe criticamente, olhe para o seu desenvolvimento, não coloque coisas em lugar de pessoas. Olhe para isso e olhe para o seu desenvolvimento pessoal, porque aqui a gente busca o quê? Qualidade de vida, equilíbrio de vida e uma vida que vale a pena. Fique bem, você sabe onde me achar, você sabe onde me encontrar e a gente se vê no próximo programa Vivências. Um grande beijo para você, até mais.